Dados os elementos históricos que nós vimos, podemos voltar agora para aspectos analíticos. Então, uma primeira comparação é entre o que era o padrão ouro no âmbito nacional e o que se tornou o padrão ouro internacional. Então, o padrão ouro no âmbito nacional, ou eventualmente os padrões biometálicos, se caracterizavam pelo fato de que as unidades de conta, a libra, o franco, etc., estavam atreladas de forma fixa em termos do ouro. Isso significava, na prática, que a autoridade monetária se comprometia a comprar e vender ouro a um certo preço. No âmbito dos mercados domésticos, circulavam notas representativas e moedas em ouro ou em outras ligas metálicas menores, que eram subordinadas ao ouro. Não havia, em geral, restrições legais para a cunhagem, né, das moedas, ou transformar o ouro em barras de ouro e para comercializar internacionalmente. Quando a gente vai para o padrão ouro internacional, significa que o conjunto dos agentes adota essas regras e que, em tese, é um mercado livre, que não era tão livre assim, para exportar e importar ouro. Sempre lembrando que os países superavitários nas suas transações internacionais recebiam liquidamente ouro e os deficitários tinham que remeter ouro. Né? Isso não necessariamente acontecia assim, porque o próprio comércio internacional de ouro era arriscado, os navios podiam cair, e isso implicava que, na prática, os créditos e os débitos, as transferências, eram feitas via sistema bancário, de forma escritural, centrado na City Londrina. Então, um determinado agente econômico num país, na França, digamos, que teria direito a receber recursos, terá créditos outorgados na sua conta em moedas conversíveis em ouro. Muitas vezes na própria conta que ele vai ter na City Londrina para viabilizar o seu comércio entre França e Inglaterra. Um aspecto comum é a existência de regras prudenciais, ou seja, os bancos centrais comprometidos a manter um volume mínimo de reservas em ouro. Esse é um aspecto. Não havia lastro integral, nem todas as notas que estão circulando, elas eram integralmente conversíveis ao par por ouro, se todas fossem ao mesmo tempo buscar essa conversão. E eram criados limites, um valor mínimo. Então as pessoas no dia a dia e as pessoas de menor renda não tinham nem como chegar nesse limite. E aí nós temos a questão dos ajustes do balanço de pagamentos, que se davam tanto por mudanças de transferência das reservas, afetando os preços, como também por meio da política monetária. O comércio internacional e a política monetária afetavam, como nós vamos ver na sequência. Aqui observar que das guerras napoleônicas até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, se nós pegarmos a relação entre a libra e o dólar, por exemplo, aqui é a taxa de câmbio, é o preço da libra, quantas libras para comprar um dólar. Se nós invertêssemos isso, são quantos dólares para comprar uma libra. Vocês vão ver uma grande estabilidade. Então, o padrão ouro garantiu, em alguma medida, uma estabilidade muito grande, sempre que respectivamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, o preço do dólar e do ouro se mantivessem, quer dizer, o preço do ouro em dólares e em libras se mantivessem estável. O que vai acontecer em determinados momentos? Guerras, aqui a guerra da secessão nos Estados Unidos, em que a libra, o preço do ouro em dólares dispara, né? Isso valoriza a libra frente ao dólar, né, em termos nominais. Depois, quando estabiliza, é praticamente uma linha reta aqui, até que na Primeira Guerra Mundial vai acontecer o contrário, né? A libra vai perder valor frente ao dólar por força da necessidade da desvalorização, do abandono temporário do padrão ouro frente à libra. Também no começo dos anos 30, quando a libra sai, pós-crise de 29 em 31, com uma grande crise bancária, sai do padrão ouro e assim sucessivamente. Né? Novamente nós vamos ter, entre os anos 50 e 70, uma estabilidade cambial já no padrão dólar-ouro. Depois as taxas ficam flutuantes e aí a libra e o ouro essas cotações vão se alternando ao longo do tempo. Em grande medida, uma vantagem, né, se nós vamos pensar em termos de vantagens e desvantagens desse sistema e como é que ele era operado, na possibilidade de arbitragem, por um lado, né, nós tínhamos ali aquela quantidade de libras por dólar. E tem a cotação oficial. Vamos imaginar lá 5 libras para comprar uma onça de ouro.
Tá? E nos Estados Unidos, $20 para comprar uma onça a mesma onça de ouro. Então eu vou ter uma cotação implícita libra-dólar de 5:1. 4:1, perdão, né? De 5 aqui, 20 lá, 4:1, $4 por libra esterlina. Essa é uma cotação cambial implícita. No mercado de ouro, sempre que o preço do ouro estivesse acima ou abaixo da cotação oficial, a partir de uma certa margem, eu ia ter um incentivo para entrada ou saída de ouro do país, que acabava ajudando a estabilizar por meio de arbitragem. Isso é o que se denominava de golden points. E o que determina essa margem? É o custo dessa transação. Então, se o ouro subir muito, o valor de mercado muito a partir de um certo patamar, ajuda a especular contra aquela moeda, se cair muito abaixo, a favor daquela moeda. Isso, de alguma forma, quando havia confiança de que as autoridades monetárias iriam restabelecer a cotação oficial, se elas se desviassem desses pontos de flutuação, isso ajudava a estabilizar o sistema. Já nos momentos em que isso não acontecia, em guerras ou crises, o movimento era de fuga de capitais, usualmente. Então, uma vantagem do padrão ouro é essa estabilidade. Né? Numa economia que está se internacionalizando, a estabilidade de preços ajudava na internacionalização. Quando eu estou falando de estabilidade de preços, é quando eles estão cotados numa moeda conversível internacionalmente. Não estou dizendo necessariamente que não houvesse processos, e havia, de mudanças de preços relativos ou de processos deflacionários. Uma desvantagem muito grande é a pressão assimétrica sobre os países devedores. Então, os países que tinham déficits em conta corrente perdiam no comércio, fundamentalmente, tendiam a perder ouro, né? Ou ouro físico, ou créditos em ouro. Isso gerava uma pressão deflacionária. Lembrando, se eu tenho uma quantidade de moeda atrelada à quantidade de ouro, se as reservas em ouro estão caindo por força de um déficit no balanço de pagamentos, a quantidade de moeda em circulação vai ter que cair também, em alguma medida. E se essa quantidade de moeda está caindo em alguma medida, há uma pressão de queda dos preços. O que é a queda dos preços? As empresas vão estar falindo, o desemprego vai estar aumentando, e isso gera uma queda de preço. Quando as classes trabalhadoras passam a se organizar, os sindicatos passam a ser livres e legais, e quando muda o peso político da classe não proprietária, da classe trabalhadora, quando eles passam a ter direito a voto de forma ampliada, essas pressões se tornam ainda mais complexas de serem administradas, porque as pessoas vão votar contra a recessão. Né? Isso vai gerar uma nova equação decisória por parte dos governantes. Mas isso não era o que acontecia nas décadas de 1870, 1880, 1890, até a Primeira Guerra Mundial. O jogo era um jogo que favorecia ajustes deflacionários, o que penalizava muito a produção e o emprego. Né? Por outro lado, os países que estavam na posição contrária sofriam pressões inflacionárias, estão recebendo créditos em ouro, a quantidade de moeda podia subir. Isso gerava, eventualmente, processos de ajuste. Em que sentido? No sentido de neutralizar o impacto inflacionário e tentar neutralizar o impacto deflacionário. Mas são ajustes assimétricos. Né? Os países deflacionários sofriam mais, né? E tinham perdas de competitividade nesse aspecto. O padrão ouro, de alguma forma, era defendido amplamente, primeiro porque não tinha pressão eleitoral das classes que sofriam mais com as pressões deflacionárias, e porque a estabilidade internacional era do interesse, né, de quem tinha riqueza. Então, e a manutenção disso por muito tempo reforçava a defesa do padrão ouro. O sistema de pagamentos ele foi crescentemente, pagamentos internacionais se sofisticando. Vocês lembram lá que eu mostrei os dados, que o comércio internacional como o PIB está crescendo, a estabilidade que o padrão ouro conferia ajudava nessas transações, e na medida em que o comércio crescia, era necessário desenvolver um conjunto de agentes especializados em prover crédito para viabilizar o comércio internacional, em garantir proteção, seguros, em envolver toda a frota da marinha mercante, a marinha militar também, para dar segurança ao comércio global. E isso foi criando vantagens adicionais para a Inglaterra, que tinha um sistema financeiro mais sofisticado, mais envolvido, desde a época da consolidação da dívida pública, né, a criação de um mercado de títulos de dívida de longo prazo, a reestruturação política, parlamentar e fiscal associada a isso,
né, estabilizando os orçamentos e o pagamento da dívida pública, a sofisticação dos mercados financeiros, os bancos mercantis, advogados, financistas. Então, todo um desenvolvimento lá do século XIV em diante de inovações financeiras e que ajudam a potencializam o Reino Unido como uma liderança importante, né, a principal, não única, mas a principal, e permitindo que a City londrina se transformasse no principal centro financeiro aí, culminando com a Revolução Industrial, que é ajudada pela inovação financeira e que potencializa também essa situação de centralidade da City londrina. Como é que se davam os ajustes internacionais de balanço de pagamento? Lá desde o início, antes, não é de um padrão ouro propriamente dito, né, os economistas clássicos, o Hume, na Inglaterra, o Cantillon, enfatizavam os ajustes de preço, que era o que eu vinha dizendo antes. Então, um país que tem déficit das transações internacionais, tá? Vamos ficar só no comércio para ajustar. Ele está importando mais do que está exportando. Então, ele tem um déficit no comércio, que é um déficit no balanço de pagamentos. O que vai acontecer com esse país? Ele perde ouro. Ou perde fisicamente, ou perde créditos em ouro, porque eu vou ter que pagar lá os comerciantes que são credores. Isso, se a manutenção de regras em que a quantidade de moeda e títulos em circulação está atrelada ao ouro em alguma proporção, eu tenho que ter no mínimo 30% de ouro, 40% de reservas em ouro. Quando as reservas em ouro estão caindo, eu vou ter que também gerar uma compressão de crédito nessa economia. E isso pressiona os preços para baixo, com quebras de empresas, redução de salários, eu vou criar uma recessão. Tá? Quando eu crio a recessão, os preços em moeda local caem. Quando os preços caem, a taxa de câmbio real melhora. A taxa de câmbio nominal é fixa, né? Aí eu tenho os preços domésticos e os preços externos. Caindo os preços domésticos, eu vou recuperar preços externos e preços domésticos, né? É o E, P estrela sobre P. Então o P começa a cair, minha taxa de câmbio real melhora. E aí eu vou ganhando competitividade, eu começo a exportar mais e a importar menos. Então eu teria um ajuste comercial, só que é um ajuste lento e doloroso. Eventualmente ele poderia ser acelerado por políticas discricionárias. Então um país que já está num quadro recessivo, o que ele faria? Aumentaria ainda mais a taxa de juros e reduziria o crédito ainda mais. Aumentando a taxa de juros, eu poderia atrair capitais. Então, ao invés do ajuste ser só via comércio, poderia ter um ajuste financeiro atraindo capitais lá pela conta financeira do balanço de pagamentos. Isso geraria um aumento de reservas de ouro e uma reestabilização da taxa de câmbio. O país superavitário, em tese, é o contrário. Se ele está exportando mais do que está importando, ele vai ter o quê? O ouro vai estar entrando, o Banco Central vai comprar esse ouro, isso implica essas reservas de ouro, mais moeda doméstica em circulação, que vai pressionar por uma inflação de preços, que geraria uma apreciação real da taxa de câmbio nessa economia credora. Isso ajudaria a fazer um ajuste, essa economia perderia competitividade externa. Eventualmente, o Banco Central poderia reduzir ainda mais a taxa de juros e ajudar a acelerar esse processo. Só que é um processo inflacionário. Né? Se o país credor reduz sua taxa de juros, o país devedor aumenta sua taxa de juros, o capital vai migrar de um para o outro. Aí os dois se equilibrariam. A questão básica é que cada vez mais os ajustes deflacionários vão se tornar difíceis na medida em que a classe trabalhadora passa a ter capacidade de poder a voto ou a pressão política dos sindicatos. Né? Isso no final do século XIX e no século XX vai ganhando muita força e depois da Primeira Guerra muito mais ainda. Então a credibilidade do padrão ouro era maior na época que essas pressões eram menores. Havia um outro elemento que ajudava a estabilizar o padrão ouro, que era a cooperação. Sempre que um banco central estava na iminência de ter uma crise, de não ter ouro suficiente para garantir a conversibilidade da sua moeda, os principais bancos centrais, Inglaterra, França, depois a Alemanha ou mesmo a Rússia, né, esses players principais, um emprestava dinheiro para o outro, um emprestava reservas para o outro, né, porque era do interesse comum a estabilização do sistema. Essa cooperação era possível até a Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial acontece o contrário. Né? Cada vez mais ânimos acirrados, e com o Acordo de Versalhes, uma instabilidade financeira muito grande. Então eu tenho os ajustes do comércio, os ajustes de preço, mas que não eram nem automáticos nem suaves, e a política monetária. Eu tinha o elemento da credibilidade, e enquanto
havia pouca força de pressão das classes trabalhadoras, isso ajudava a preservar, porque o interesse de quem tinha riqueza era manter o valor em ouro da riqueza estável. E o interesse da classe trabalhadora que não tinha riqueza era manter emprego e salário, e evitar os ajustes deflacionários. Por fim, essa cooperação, enquanto vigorou internacionalmente até a Primeira Guerra Mundial, ajudou a estabilizar o sistema. Depois da Primeira Guerra Mundial, eu não tenho mais nem os mecanismos funcionando tão bem assim de ajustes, política monetária, etc. A credibilidade começa a ser minada e a cooperação desaparece. É por isso que é tão difícil remontar o padrão ouro depois. Isso nos leva exatamente para um conjunto de análises sobre esse período. Por exemplo, o Barry Eichengreen, no seu livro, argumenta que há uma tensão aí entre a estabilidade social e a estabilidade econômica, em que na medida em que os ajustes deflacionários do padrão ouro, por exemplo, criam instabilidade social crescente e política, os governos começam a ter que realizar medidas como controle de capitais para garantir, né, exatamente margem de manobra e não seguir aquelas regras automáticas. Por outro lado, né, o Barry Eichengreen também mostra que naquela ideia de economias em rede, quanto mais países estão adotando o padrão ouro, mais incentivo para adotar o padrão ouro. Depois, quando os países vão saindo do padrão ouro, isso cria um incentivo também para a saída. E essas escolhas são dependentes de trajetória. A Inglaterra adotou, virou economia líder, a Alemanha adota também, os demais países vão. Né? Vão seguindo isso. Lá no livro ele mostra o gráfico de adesão ao padrão ouro. No entre guerras, né, essas convenções vão desaparecendo e o sistema vai meio que desmontando. Então, se nós formos observar, a diferença fundamental entre o padrão ouro internacional e a época de Bretton Woods é que eu vou ter controles de capitais na época de Bretton Woods para garantir um pouco mais de flexibilidade da gestão da política monetária, preservando os países de ajustes deflacionários, né, e garantindo a busca do pleno emprego, que não existia na época do padrão ouro. Na perspectiva monetarista, a ênfase, no fundo, passa a ser no fato de que há custos e benefícios no câmbio flutuante e no câmbio fixo. A instabilidade do câmbio flutuante marcou muito a geração do entre-guerras, mas de um modo geral, os monetaristas, olhando desde a perspectiva contemporânea, defendem o câmbio flutuante, mas assumem que o pós-Segunda Guerra Mundial, toda a gestão macroeconômica, política contracíclicas, ajudou a ter um desempenho superior e evitar novas recessões. Uma outra interpretação importante para entender o colapso do padrão ouro é observar que o sistema internacional deixou de ter, no entre-guerras, um país com capacidade de estabilizar o sistema. A Inglaterra não tinha mais capacidade, força econômica para fazer, e os Estados Unidos, que tinham tamanho para fazer, não desejavam fazer, não tinham uma estratégia para tanto. E que funções eram essas supostamente estabilizadoras de um hegemon no sistema internacional? E essa hipótese, né, da transição hegemônica do entre-guerras. Primeiro, manter o comércio global aberto. Estados Unidos, a partir da crise de 29, os países se fecham, os Estados Unidos lideram a corrida protecionista. Garantir empréstimos de longo prazo que estabilizem as demais economias. Garantir a estabilidade do regime cambial. Garantir alguma coordenação das políticas econômicas e funcionar como um provedor de liquidez no curto prazo. Era isso, em grande medida, que faltou no entre-guerras e que, de alguma forma, quando se faz o arranjo de Bretton Woods, se retoma na Segunda Guerra Mundial. Isso também nos remete à ideia de ordem monetária e desordem monetária internacional, que o Fred Bloch nos traz no seu livro clássico, para mostrar que a ordem existe, né? Quer dizer, um sistema monetário internacional é um conjunto de arranjos, né, que existe no sistema, que podem estar ordenados ou podem não estar ordenados. Na época do padrão ouro havia uma certa ordem, um conjunto de instituições, de regras do jogo escritas ou não escritas, seguidas por todos os agentes, e no entre-guerras isso vai desmoronar. O período que emerge da crise do padrão ouro, no fundo, é um período no qual abandona-se aquela ideia liberal multilateral aberta, que o Keynes, por exemplo, defendia da Primeira Guerra Mundial, e passa a ter uma ênfase cada vez maior em políticas introvertidas, mais vinculadas, mais protecionistas, vinculadas à preservação, no caso da Inglaterra, do Império, né, do Império Britânico, e de políticas domésticas, né, protecionistas.
O padrão ouro no entreguerras, o que nós vamos observar como linhas gerais? Né? Primeiro, a tentativa de restabelecer o regime de câmbio fixo depois da Segunda Guerra Mundial, que vai mais ou menos vigorar entre 24, 25 até 31. E é uma tentativa frustrada em grande medida exatamente pelo fato de que as condições históricas objetivas para ter cooperação internacional, para estabilizar o sistema de pagamentos, já não estavam dadas depois da Primeira Guerra Mundial, especialmente na Europa. Houve muita flutuação, alguns países refixaram as suas moedas em 25 com cotações distintas da Primeira Guerra Mundial, outros com a mesma cotação, a Inglaterra com a mesma cotação, a França com outra. Então isso gerou desequilíbrios de pagamentos ainda maiores. Quando vem a crise de 29, né, e a partir de 31, uma sequência de crises bancárias, os países vão abandonando as convenções do padrão ouro. E isso vai gerando uma nova rodada de instabilidade cambial que se tenta, de alguma forma, estabilizar com diversos acordos entre os principais players, Estados Unidos, França e Grã-Bretanha, criando a zona do dólar, a zona do franco, a zona da libra esterlina. O fato é, depois da Primeira Guerra Mundial, tanto do ponto de vista da economia quanto da política, as condições eram completamente diferentes. Inviabilizavam a cooperação e os ajustes deflacionários. Ao longo desse período, países europeus importantes se tornam devedores dos Estados Unidos. E o poder econômico e político muda, transita para a Europa. Os mercados de trabalho se torna muito mais difícil reduzir salários nominais. E eu vou ter um conjunto de dívidas que estão expressas aqui, herdadas do Acordo de Versalhes, que eram dívidas impagáveis e que mostravam, no fundo, que a dinâmica de poder global estava em mutação, e isso vai gerar processos de instabilidade e de guerra, como Keynes havia anunciado lá em 1919 no seu livro sobre o Tratado de Versalhes.